Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos para o EAOF, agora o EAOF 2016, e vamos estudar o novo RADA, né? Aquele que foi reeditado em 2014. Vamos lá? A parte geral, né? No livro 1, vai falar o livro 1, título 1, capítulo 1, né? Livro 1 é da finalidade, o título dele, né? Finalidade, conceituações, definições, siglas e princípios fundamentais e constitucionais. Ele vai dar uma geral nos termos do que trata o RADA. O título 1, que vem logo abaixo, aí você deve estar lendo o RADA, né? Das disposições preliminares, e o capítulo 1 vai tratar da finalidade. Olha só, o artigo 1º diz assim: o presente regulamento tem por finalidade, inciso 1, estabelecer procedimentos gerais e alguns específicos para a administração das organizações militares, OAM, né? Do Comando Aeronáutico, COMAER. O inciso 2 vai dizer disciplinar as atribuições e os encargos diferentes dos diferentes agentes públicos, e o 3 vai dizer que definir as responsabilidades dos agentes da administração e de demais detentores de bens, de valores e de dinheiros públicos sob a responsabilidade da administração direta deste comando. E até o 3, olha só, tem alguns termos que a gente já vai ver, mas eu já vou esclarecer aqui. Quando ele fala aí, ó, estabelecer procedimentos gerais, tá? De maneira genérica, como tudo funciona, a grosso modo, é o blocão, tá? E alguns específicos da administração, a OEM, Organização Militar, o COMAER, Comando Aeronáutico. Aí disciplinar as atribuições e os encargos. Há uma diferença. Determinada tarefa foi atribuída a um agente público e encargo é aquilo que ele realmente tem que fazer, né? Ele pode ter um encargo e acumular outra tarefa, né? Outras atribuições. Então, disciplinar as atribuições e os encargos dos diferentes agentes públicos, que a gente vai ver o que é também um agente público. Definir as responsabilidades dos agentes da administração direta, indireta e tal, a gente vai ver um pouquinho também a diferença disso aí, e demais detentores de bens, né? O pessoal que administra os bens aí da Força Aérea Brasileira. Aí no parágrafo 1º, vai dizer que orientações, instruções e prescrições específicas relativas ao tratamento detalhado de questões atinentes a recursos humanos, orçamento, planejamento, economia, finanças, material, patrimônio, sustentabilidade e meio ambiente constituirão publicações específicas e complementares emanadas do Comando da Aeronáutica, né? Comandante da Aeronáutica, do Estado-Maior da Aeronáutica, do EMAER, do CNCA, e os órgãos centrais dos sistemas ou órgãos competentes que tratam das matérias referidas e contempladas neste regulamento. Essas siglas vocês estão vendo aí embaixo, para a gente ter maior agilidade. Então, no parágrafo 1º, né, as orientações, instruções e prescrições específicas relativas ao tratamento detalhado de questões atinentes aos recursos humanos, orçamento, planejamento, economia, como a gente viu, vai ser publicação de quem? Específicas e competentes, emanadas da onde? Do comandante específico do Comando Aeronáutico, né, vai citar portaria e outros documentos assim, né, decreto, tudo mais, né, do Estado-Maior da Aeronáutica, que é o EMAER, CNCA, e dos órgãos centrais dos sistemas ou órgãos competentes que tratam das matérias referidas e contempladas nesse regulamento. O parágrafo 2 diz que, em caso de campanha de guerra ou de grave perturbação da ordem pública e social, as atividades administrativas da OEM obedecerão a este regulamento no que couber e a outras publicações especificamente elaboradas e emanadas do Comandante Aeronáutico ou mesmo externas ao COMAER. Então, vamos dizer que hoje, né, o Brasil entra num colapso, né? Aí o presidente saiu do poder e haja uma guerra civil. Exemplo, tá? E aí fique num estado de grave perturbação da ordem. O que vai acontecer? Nós, administração da aeronáutica, vamos continuar obedecendo ao RADA, né? Ao funcionamento. Mas tudo perdeu sentido, a administração não está mais falando. Não, a gente vai continuar funcionando conforme prescreve o RADA internamente, ok? E conforme as ordens e publicações elaboradas aí especificamente, né, do comandante da aeronáutica, ou mesmo aquelas externas do COMAER, que for afim, ok? Tiver alguma coisa com a nossa atividade fim. O artigo 2º diz que este regulamento é de observância obrigatória, aplica-se a todo o comando da aeronáutica. Todo o comando da aeronáutica observa o RADA. Parágrafo único,
vai dizer que as representações e as comissões da aeronáutica situadas no exterior aplicarão o disposto neste regulamento, observando-se os princípios fundamentais da administração pública brasileira e as peculiaridades locais, ok? Então, tem a lei que trata da administração pública, da administração direta, indireta e tal, a gente também obedece a isso aí, não é só honrado não. O capítulo 2 vai falar das conceituações, definições e siglas. Ele vai começar assim no artigo 3º. Ó. Para efeitos deste regulamento, serão adotadas as seguintes conceituações, definições e siglas listadas e está por ordem alfabética. Tá? Então, abandono, né, no inciso 1. Abandono é o quê? É a renúncia do direito de propriedade de material classificado como irrecuperável, depois de verificada a impossibilidade ou inconveniência de sua alienação. O abandono também poderá ocorrer por motivo de força maior ou em casos fortuitos, como por exemplo, acidente aeronáutico, enchente, incêndio ou outros. Até aí, olha só. O que é abandono então? É a renúncia, eu não quero mais. Eu peguei um bem e não quero mais saber daquele bem. Ele não presta mais para mim, é imprestável, não tem mais função para mim. Então é a renúncia do direito de propriedade material classificado como irrecuperável. Claro, depois de quê? É assim, eu torço direito, pô, esse computador, esse laptop aqui, alguém da aeronáutica, comandante da aeronáutica vai falar, não, ele não presta mais para mim. Mas tá novinho, comandante. Não, ele não presta. Ele pode fazer isso? Não pode, né? Não pode. Por quê? Tem que ser depois de verificada a impossibilidade ou a inconveniência da sua alienação. Né? Não dá nem para vender, não dá nem para passar para outro. Aí sim é feito a renúncia. Né? A renúncia sobre isso, ou seja, o abandono. Então o abandono também poderá ocorrer quando? Por motivo de força maior ou em casos fortuitos, como por exemplo, acidente aeronáutico, enchente, incêndio ou outro. Essa força maior, eu posso até exemplificar da seguinte maneira, um terreno de aeronáutica, né, e que ela vai ter que se desfazer, porque está numa localidade que ela não pode administrar, e ela vai abandonar aquele terreno e lá tem uma instalação, um predinho ou uma casa. Ela vai ter que renunciar aquilo ali. Então, por motivo de força maior, não tem mais como assumir a administração daquele bem ali. Então, é uma renúncia, ok? O abandono. E nesses casos que a gente viu aí também. Então, decidido pelo abandono, uma vez decidido pelo abandono, deverá a autoridade competente determinar a baixa patrimonial e, se possível, a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura existentes, as quais serão incorporadas ao patrimônio da organização militar. Então, já foi dado o abandono, tenta-se retirar o máximo de coisas que podem ser aproveitadas economicamente, né, para alienação, e aí procede-se ao abandono. Inciso 2. A administração no Comaero. O que é? Trata-se da administração pública orientada para a realização da missão constitucional da aeronáutica. Né? Qual é a missão constitucional da aeronáutica? Voar e fazer voar. É a principal, ok? Claro, voar e fazer voar para quê? Para viajar, para passear, né? Para fazer turismo? Não. Para defender o quê? A pátria, garantir a lei e a ordem, né? Por isso que na bandeira está a ordem e progresso. As Forças Armadas são voltadas para isso, né? É precípua, essa função das Forças Armadas é precípua. No inciso 3, administração pública ou somente administração? O que é? A administração pública, ou simplesmente administração em sentido concreto e orgânico. Por que concreto e orgânico? Concreto na função dela de papelada, né? Preencher burocracia, como a gente chama, né? Apesar que a palavra burocracia, a ferramenta burocracia, que é a coisa concreta, são os processos que regem a administração, ela veio para facilitar o processo. Mas o mau uso da burocracia é que faz atravancar. Então, por isso que a gente tem um termo pejorativo, muita burocracia, mas não é. A burocracia é um processo que veio para facilitar, mas o mau uso torna o termo pejorativo. Então, no sentido concreto é isso, e no orgânico pode ser entendida como um conjunto formado pelos órgãos, no sentido concreto. E orgânico, essas duas coisas juntas, pode ser entendida como um conjunto formado pelos órgãos, serviços e agentes públicos da administração direta, né? Bem como pelas demais pessoas coletivas públicas, administração indiretas, com competência legal para o exercício da função administrativa, sob a responsabilidade do Estado.
Então, tem administração direta e administração indireta. A direta é diretamente vinculada, administrada pelo governo federal. As indiretas não. Às vezes tem economia mista, empresa de economia mista. Por exemplo, a empresa de águas de um estado, né? Do Mato Grosso do Sul, a Sanesul, do Rio Grande do Norte, a CAERN. Não são empresas de economia mista, em que uma parte o capital é privado e outra parte, a maior parte, né, é o capital público. Então, é administração direta, autarquias, administração indireta, ok? Autarquias não, fundações, né? Empresas públicas de administração indireta, corrigindo aí. Então, a administração direta, com competência legal para o exercício da função administrativa sobre a responsabilidade do Estado, claro. Em sentido abstrato ou funcional, a administração pública pode ser interpretada como atividade desenvolvida pelo poder público, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, o que é a administração pública? É atividade desenvolvida pelo poder público, pode ser municipal, estadual ou federal, ok? Que assegura a satisfação dos interesses pessoais? Não, interesses coletivos. A administração é pública, então é de todos, é interesse coletivo, como, por exemplo, a segurança, a educação e a saúde, e que não pertençam ao domínio das competências relativas às funções legislativas e judiciárias, porque não pode se chocar. O legislativo tem a sua função, o judiciário tem a sua função, o executivo trata da administração da coisa pública, ok?